isso nós estamos alegres. Se alegre nesta noite na presença do nosso Deus. Amém? Nós vamos estar compartilhando uma palavra do Senhor. A palavra de Deus está registrada hoje para a minha vida e para a sua vida, lá no Evangelho, como escreveu João, Evangelho de João, capítulo de número 11, estaremos lendo do versículo de número 1 até o versículo de número 40. Texto meio extenso, meio longo, mas só para você entender um pouco a respeito da mensagem do Senhor. Todos acharam? O Evangelho qual escreveu João, capítulo de número 11, versículo de número 1 ao 40. Diz assim a palavra do Senhor: Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã, e a Lázaro também. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse a seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, que quer dizer mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disso disse: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, seus discípulos: Senhor, se dorme, ele estará salvo. Mas Jesus disse isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam e falavam do repouso do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamando Dídimo, aos seus condiscípulos: Vamos nós também para morrermos com ele? Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em sua casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus também te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar, Marta. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá.
crês tu isso, Marta? Disse-lhe ela: sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o Mestre está aqui, e ele te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter-se com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo, o lançou-se a seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como ele amava. E alguns disseram: não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer também com esse que não morresse? Jesus, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te mandei eu? Se creres, verás a glória de Deus. Amém? Somente até aqui, para nós entendermos um pouquinho a respeito da mensagem de hoje. E o tema da mensagem de hoje para a minha vida e para a sua vida é: Deus é bom o tempo todo. Irmão, nós lemos aqui e ouvimos um texto que fala a respeito de 3 irmãos. Fala a respeito de Marta, fala a respeito de Maria e fala a respeito de Lázaro, amigos de Jesus. Nós lemos e ouvimos aqui no verso de número 5 que Jesus, ele amava esses 3 irmãos. E um certo dia, Lázaro, irmão de Marta, irmão de Maria e amigo de Jesus, ele fica enfermo. E Maria, então, irmã de Lázaro, manda um recado para Jesus, dizendo assim: Senhor, eis aquele a quem tu amas, está enfermo. Essa Maria aqui é aquela Maria que ungiu os pés do Senhor Jesus, antes da crucificação de Jesus. Um certo fariseu chamado Simão, um dia convidou Jesus para ir até a sua casa e para oferecer ali um jantar ao Senhor Jesus. Jesus, então, ele vai até a casa desse Simão. Esse Simão era um homem fariseu, um homem que muitas vezes duvidava das promessas, das palavras de Jesus, acerca de Jesus. E Jesus, então, ele vai até a casa desse Simão, e ali, então, Jesus, então, ele senta à cadeira próxima da mesa, quando de repente essa Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro, chega ali e ao ver Jesus sentado ali na cadeira, ela se prostra aos pés de Jesus, e aí ele começa então a chorar, a derramar as suas lágrimas aos pés de Jesus, e aí ao mesmo tempo ela pega então os seus cabelos, ela começa a enxugar ali os pés de Jesus, beijar os pés de Jesus, enxugando ali as suas lágrimas também com os seus cabelos. E diz a história que Maria, ela era uma mulher pecadora, ela era uma mulher que as pessoas não valorizavam a vida de Maria, não aceitavam pela vida de que Maria vivia também. E Simão, aquele que convidou Jesus para ir à sua casa, para jantar com ele, jantar ali com as pessoas, ele fala assim: se esse homem verdadeiramente ele fosse um profeta, ele saberia quem é que está tocando nele.
porque essa mulher era uma mulher pecadora. Mas mal sabia Simão Pedro que Jesus, ele veio para os doentes. Jesus, ele veio para buscar aquilo que estava perdido. Jesus é aquele que diz assim, que aquele que vier até a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. O que me chama a atenção aqui na vida de Maria, é que Maria, ela não se importou com a multidão. Ela não se importou com a rejeição das pessoas. Mas quando ela soube que Jesus estava ali, na casa de Simão, na casa de um fariseu, ela não pensou duas vezes em se prostrar aos pés de Jesus e ele chorar, derramar as suas lágrimas pela vida que ela vivia, pelo pecado que ela cometia. E aí ele começa então a derramar todas as suas lágrimas aos pés de Jesus, ele beijando os pés de Jesus, secando os pés de Jesus ele com seus cabelos, muitas vezes ali arrependida do que ela fazia, arrependida do que ela tinha feito na sua vida, por levar uma vida de pecado, por levar uma vida que não condizia com a palavra de Deus. E ali então ela não se importou, ela se derramou mesmo aos pés de Jesus. Ou seja, ela foi em busca daquilo que ela precisava. E o que ela precisava era o perdão pelos seus pecados e a salvação da sua alma. E é isso que nós precisamos também: perdão pelos nossos pecados e salvação para a nossa alma. E Jesus então, quando viu Maria ali chorando aos seus pés, derramando suas lágrimas, arrependido da vida que vivia, Jesus olha para Maria e diz assim: mulher, vai-te em paz, a tua fé te salvou, a tua fé te convenceu do teu pecado, aquilo que você fazia, e você veio em busca daquilo que você precisava. Então vai-te em paz, os teus pecados te são perdoados. Então Maria então contou com a bondade de Deus. Maria então contou com as misericórdias de Deus sobre a sua vida. E assim também será em nossa vida também. Quando nós derramamos as nossas lágrimas, quando nós nos prostramos diante do Senhor, Ele nos ouve e Ele enxerga as nossas lágrimas e derrama sobre nós as suas misericórdias também. A palavra do Senhor diz assim, que perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, dos que têm o espírito quebrantado diante da sua presença. Amém? Vocês estão aí? Voltando aqui para a história, Jesus então, ao receber a notícia de que Lázaro estava enfermo, ele diz assim: olha, essa enfermidade de Lázaro não é para a morte, mas sim é para a glória de Deus. Irmãos, eu quero mostrar para vocês e falar para vocês que existem situações que acontecem em nossas vidas que não é para nos matar. Existem situações que acontecem em nossas vidas que não é para nos humilhar. Ainda que nós pensamos que muitas vezes iremos morrermos diante de algumas situações. Ainda que nós achamos que nós estamos sendo humilhados pela situação que estamos vivendo. Mas essa situação é só para mostrar a manifestação do poder de Deus sobre nós. Só para mostrar muitas vezes a bondade de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Mas tudo é no momento dele. Tudo é no tempo dele. Ele mudará a situação e fará nós darmos a volta por cima, para que os outros vejam o sobrenatural de Deus em nós, na vida da nossa família, na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos irmãos. Então tem coisas que acontecem nas nossas vidas, não é para nos matar, não é para nos humilhar, mas é para que o poder de Deus seja sobrenatural na minha e na sua vida, seja manifestado na minha e na sua vida. Outra lição que nós aprendemos aqui é no versículo de número 6. E Jesus, quando ele ouve o recado de Maria, ele não atende de imediato. Ele não vai correndo para atender Maria. Jesus ainda permaneceu, Jesus ainda ficou mais 2 dias
na cidade onde ele estava. Isso não quer dizer que também Jesus não se importou com a enfermidade de Lázaro. Isso nos mostra que Jesus ele tem o tempo certo de agir. Ele tem o momento certo de trabalhar. Muitas vezes nós oramos a Deus e achamos que Deus não está escutando as nossas orações, de que Deus não está se importando com aquilo que nós estamos falando ao coração dele. Ele escuta sim. Só que existe o momento certo, o tempo certo de ele agir. Ainda que nós não venhamos entender, mas ele está no controle de todas as coisas. Nada pega o Senhor de surpresa. Tudo tem um tempo de Deus trabalhar. Ah, mas eu não ouço Deus falar comigo. O silêncio de Deus não quer dizer que Deus não está agindo a nosso favor. A palavra do Senhor diz assim, no livro do profeta Isaías, capítulo 64, versículo número 4, que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Se eu e você, se nós temos esperado em Deus, Deus está trabalhando ao nosso favor. Deus está trabalhando sobre a minha situação, sobre a sua situação. Deus é aquele que está trabalhando na nossa causa. Mas para isso nós temos que esperarmos nele, esperarmos pelo agir dele, esperar pelo mover dele, esperar pelo sobrenatural dele acontecer em nossas vidas. E Jesus então passando mais 2 dias ali na cidade em que ele estava, após ele receber o recado de Maria, ele reúne seus discípulos e diz assim: nós vamos voltar para a Judéia, nós vamos outra vez para lá. Os discípulos então começaram a questionar a Jesus, porque há poucos dias atrás os judeus queriam apedrejar Jesus, queriam expulsar Jesus da cidade. E Jesus então disse a seus discípulos: olha, Lázaro, nosso amigo, ele dorme, mas eu tenho que despertar ele do sono. Seus discípulos ainda continuam questionando Jesus: Senhor, mas se ele dorme, então ele está salvo, por que precisa mais ir lá na cidade? O discípulo ainda querendo questionar Jesus acerca de voltar para a cidade de Judéia, onde as pessoas ali queriam apedrejar Jesus. Ele falou assim: gente, vocês não estão entendendo. O que eu quero dizer para você é que o nosso amigo Lázaro, ele está morto. Ele precisa ser ressuscitado. A glória de Deus precisa ser manifestada naquela vida, para que o nome de Deus seja glorificado. Os discípulos acharam que Lázaro estava dormindo, um sono natural, um sono que nós dormimos e acordamos. E Jesus teve que falar claramente que Lázaro estava morto. E nós podemos aprender outra lição para a nossa vida, para a nossa caminhada cristã. Nós ouvimos e vimos aqui que o povo queria apedrejar Jesus na cidade de Judéia, onde Lázaro morava. E mesmo Jesus sabendo disso, ele não se importou com o que as pessoas iriam fazer com ele, com o que as pessoas poderiam fazer com ele, mas ele se importou em dar vida naquilo que estava morto. Ele se importou em ressuscitar uma vida. Uma vida para o reino de Deus tem muito valor. Eu quero dizer para você que o Senhor ele vai a lugares, mesmo que os outros rejeitam ele. Se tiver que buscar uma vida, ele não se importa com o que vai acontecer, porque ele é o Deus do sobrenatural. Ele é o Deus que faz sinais, prodígios e maravilhas. O Senhor vai a lugares mesmo que outras pessoas o rejeitem. Se você tem orado pela vida de alguém, mesmo que ele tenha rejeitado Deus, mesmo que ele não queira ouvir falar de Deus, continue orando por essa vida, porque Deus pode fazer o sobrenatural na vida dela. Deus pode transformar aquele coração. Deus pode tirar o coração de pedra e transformar no coração de carne.
Deus pode dar vida naquilo que está morto. Porque uma pessoa que não está na presença do Senhor está morta espiritualmente. E ele precisa se reviver. Ele precisa da presença de Jesus. E para que Jesus alcance essa vida, eu e você, nós temos que continuarmos orando a Deus, buscando a Deus, perseverando a Deus, para que Deus venha ressuscitar aquilo que está morto, trazer vida naquilo que muitas vezes as pessoas desprezam. Então continue orando, até por aqueles que têm rejeitado Deus, porque Deus pode ouvir as nossas orações e ir ao alcance e salvar aquela vida pela qual nós estamos orando por elas. Nós devemos sempre contarmos com a bondade de Deus. Nós devemos sempre contarmos com as misericórdias do Senhor. Independente da situação em que estamos passando, independente da situação que nós estamos enfrentando, Deus ele é bom o tempo todo. Deus tem grandes coisas para entregar, para fazer, para mim e para você, para a nossa família, para aqueles que estamos orando. Deus é aquele que alcança as nossas orações. Porque aquele que começou a obra na minha e na sua vida, ele é fiel para completar. Ele é fiel para ir até o fim. Ele é fiel para completar a obra que ele mesmo começou em nós. Jesus então chega na cidade de Judeia. E quando ele chega na cidade, Lázaro já estava morto há 4 dias. Muitos dos judeus e amigos de Marta, de Maria, até mesmo de Lázaro, estavam ali consolando a família. Outros poderiam até estar dizendo assim, e nós vamos ver, e nós vimos através da leitura, que pessoas ali também começaram a murmurar, começaram também a falar acerca de Jesus, por que Jesus não estava lá, por que Jesus não evitou essa situação. Lázaro, as pessoas falam assim, Lázaro morreu e nenhum amigo deles estavam aqui para consolar a família, para dar um apoio, para ajudar. Enfim, Marta, a irmã de Lázaro, quando ouviu que Jesus estava na cidade, ela corre ao encontro de Jesus e ela faz a seguinte pergunta para Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Creio eu que Marta falou assim: Senhor, o Senhor poderia ter evitado essa situação. Maria então nem foi de encontro a Jesus, ficou na sua casa, assentada. Creio que ela dizia no seu coração: agora não adianta mais. Jesus viu. Quando eu mandei um recado para ele, Lázaro ainda estava vivo. Só que agora Lázaro já está morto. E já faz 4 dias que Lázaro já está morto. Ou seja, quando eu mandei o recado, Lázaro ainda tinha vida. E quando ainda se tem vida, se tem esperança. Mas depois que morre, acaba-se a esperança. Então eu creio que Maria está falando: agora não adianta mais Jesus estar aqui. Como Lázaro já morreu, eu perdi a esperança. Porque nós mesmos somos assim. Ou será que só eu sou dessa maneira? Nós começamos a orar por uma situação. Começamos muitas vezes a orarmos por uma causa nas nossas vidas. E ao invés das coisas melhorarem, muitas vezes piora. E isso entristece nosso coração. E isso muitas vezes causa desânimo. Um desânimo tão grande que muitas vezes aqueles que não estão firmados na presença de Deus, muitas vezes eles acabam saindo da igreja. Porque muitas vezes eles pensam assim: eu estava buscando, eu estava perseverando, estava participando dos cultos, culto da família, culto de oração, jejuando, campanha. Eu estava me sacrificando. E a situação, em vez de melhorar, piorou. Então o que você está fazendo no lugar de que não melhora a minha situação? Muitos pensam dessa maneira e acabam se afastando de Deus, se afastando da presença de Deus. Mas se esquece de que para nós termos vitórias, nós temos que passarmos
por lutas. Temos que passar por situações adversas. Por quê? Porque a vitória é o sinal da luta de um vencedor que não desistiu. Porque se ele tivesse desistido, ele seria derrotado. Mas como ele perseverou, como ele lutou, a vida fez dele um vencedor. Assim é na vida do cristão. A vida do cristão só tem vitórias quando ele passa por luta, quando ele não desiste, quando ele continua perseverando, independente da situação, independente se o inimigo é grande ou pequeno. Porque Davi, quando foi derrotar Golias, aos olhos dos guerreiros de Saul, dos guerreiros de Deus, Golias era enorme, era difícil de derrotar, mas aos olhos do Deus de Davi, ele não era nada para o nosso Deus. Então, se você muitas vezes está engrandecendo o gigante da sua vida, diz para o gigante da sua vida que o seu Deus, o meu Deus, é maior do que ele, e de que ele vai ser derrotado em nome de Jesus. De que muitas vezes que o gigante se levanta, o inimigo se levanta na minha vida e na sua vida, mas é para cair. Porque Deus é aquele que peleja pelas nossas pelejas. Deus é aquele que luta pelas nossas lutas, pelas nossas batalhas. Mas a nossa esperança tem que estar nele. A nossa confiança tem que estar nele. Se é que nós queremos ter as vitórias na nossa vida. Marta diz para Jesus: Senhor, eu sei que tudo quanto o Senhor pede a Deus, Deus ele te concede. Ou seja, Deus ouve as suas orações. Jesus disse para Marta: Marta, o teu irmão há de ressuscitar, Marta. E Marta disse assim para Jesus: eu sei que ele há de ressuscitar, mas no último dia. Ou seja, quando tudo tiver acabado, quando todos forem subir ao céu. Jesus então fala para Marta: Marta, eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Aquele que crê em mim, Marta, ainda que esteja morto, viverá. Ou seja, o que Jesus estava dizendo para Marta: Marta, eu tenho controle até sobre a morte. Marta, nada foge do meu controle. Nada foge das minhas mãos. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. O que Jesus estava dizendo para Marta: Marta, eu posso dar vida novamente àquele que está morto. Marta, eu posso trazer o teu irmão de volta. Marta, eu posso atender o desejo do coração de vocês. É isso que você não está entendendo. Marta, eu posso dar a vida àquele que está morto. Jesus estava dizendo assim que aquilo que ele pode reviver, aquilo que já perdeu a esperança, aquilo que nós já perdemos muitas vezes a esperança, Cristo pode reviver em nós. Existem muitas pessoas hoje em dia que estão com seus sonhos mortos, desejos, objetivos, porque não creem mais no Deus que serve. E ele está dizendo para Marta: Marta, eu tenho a solução para todas as coisas, inclusive até para a morte, inclusive até para ressuscitar os seus sonhos, inclusive até para ressuscitar aquilo que você tem colocado diante da minha presença. Quando as pessoas hoje não estão mortas espiritualmente, precisando da ressurreição de Cristo em sua vida. E quanto tempo o Senhor não está esperando por essas vidas, por essas pessoas tomarem uma decisão na sua vida. Marta, ouvindo Jesus dizer que Ele é a ressurreição, que Ele é a vida, ela vai secretamente e chama Maria, sua irmã, que estava sentada ali à sua casa, muitas vezes desanimada, muitas vezes triste, chateada,
pela situação em que ela se encontrava, e por Jesus não ter vindo enquanto Lázaro ainda estava com vida. Ela então se levanta, ela vai ao encontro de Jesus, e quando ela vê o Mestre, ela se lança aos pés de Jesus e diz a mesma coisa que a irmã dela disse: Marta, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. O que Maria queria dizer para Jesus era: Senhor, se o Senhor tivesse escutado o meu recado, quando eu te chamei, nós não estaríamos passando por essa situação. O Senhor teria evitado de isso acontecer na minha vida e na vida da minha irmã. Porque muitas vezes, quando nós passamos por diversas situações contrárias em nossa vida, ao invés de nós nos apegarmos mais ao Senhor, ao invés de nós nos apegarmos mais a Deus, nós queremos nos distanciarmos do Senhor. E ainda muitas vezes culpamos a Deus por aquilo que nós estamos passando. Senhor, se o Senhor tivesse ouvido as minhas orações, talvez eu não estava passando pelo que eu estou passando hoje. Talvez aquela porta de emprego não teria se fechado. Talvez eu não estaria passando por esse momento de enfermidade. Talvez os meus sonhos, os meus projetos não tinham morrido. Se o Senhor tivesse escutado os meus clamores, a minha vida seria diferente. Nós estaríamos passando por momentos diferentes. Porque nós muitas vezes queremos culparmos a Deus. Como por falar, se esquecemos de que Deus é Deus, de que Deus ele é bom o tempo todo. Só o fato de nós estarmos vivos, nós já podemos contar com as misericórdias de Deus sobre nós. O Senhor ele sabe o que nós estamos passando. O Senhor muitas vezes tem ouvido as nossas lágrimas. O Senhor muitas vezes tem visto que as portas se fecharam, que a enfermidade chegou, que a adversidade chegou, mas nada foge do controle do nosso Deus. Lembra do que foi falado? Que existem situações que é para a manifestação da glória de Deus. Fique firmado na palavra de Deus. Não desanime diante das situações. Não se desanime porque as portas se fecharam. Não desanime se a situação que você está passando, que eu estou passando, não é aquela que nós queremos passarmos. Nada foge do controle de Deus. Deus irá fazer nós darmos a volta por cima e todo mundo vai ver o sobrenatural de Deus acontecer em nós, acontecer na nossa família. Deus trabalha para aqueles que Ele espera. Continue esperando pela misericórdia e pela bondade de Deus sobre a sua vida, pela misericórdia de Deus sobre a vida da sua família. Não desista, persevere. Maria também tinha uma fé grande no Senhor. Lembra de quando Maria encontrou Jesus pela primeira vez, que ela se prostrou aos pés de Jesus, começou a chorar aos pés de Jesus, secar com seus cabelos. A mesma coisa Jesus faz, Maria faz agora aos pés de Jesus. Quando ela olha Jesus, ela faz do mesmo jeito. Então ela se ajoelha, se prostra aos pés de Jesus, ele chorando. E Maria sabia que Jesus podia ouvir as orações dela, que Jesus poderia ouvir o seu choro, ouvir também as suas lágrimas, se compadecer também com a situação que ele estava, porque ela já era um testemunho vivo, porque Deus trabalhou na vida dela lá atrás, quando ela se derramou na presença de Deus, quando ela chorou aos seus pés. Jesus ouviu as suas orações. Então Maria, ela vai e se prostra novamente aos pés de Jesus. E diz a história, se você olhar no versículo 33, quando Jesus então vê Maria a seus pés, prostrado novamente, chorando,
Diz a história que Jesus moveu-se muito em espírito e perturbou-se e disse: onde vocês puseram o Lázaro? E eles disseram: Senhor, vem e vê. E levando então Jesus até o sepulcro de Lázaro, e diz a história que Jesus, quando ele chega perto do sepulcro, ele começa também a chorar. Olha o amor de Deus, olha o amor do Senhor, olha o amor de Jesus pelos seus filhos, pelos seus amigos. Jesus ele falou para os seus discípulos que ele não chamava mais os discípulos de discípulos, mas chamava de amigos. E nós somos também os amigos de Deus, os amigos de Jesus, os filhos de Deus. Jesus então vendo Maria derramando ali suas lágrimas. Jesus então se condoeu com a dor de Maria. E ele vai então e chora. E assim é o amor de Deus para conosco. Levando então Jesus até o sepulcro onde Lázaro estava guardado, porque antigamente o sepulcro ele era como cavernas. Eles eram colocados dentro de cavernas e ali eles colocavam uma pedra sobre a boca da caverna. E ele Jesus chega diante do túmulo de Lázaro. E aqui vai mais uma lição para a minha vida e para a sua vida. Jesus ele chega diante do túmulo e fala assim: tirai a pedra. E a lição que tem para a minha vida e para a sua vida é que muitas vezes, para ver o sobrenatural de Deus acontecer nas nossas vidas, nós temos que tirarmos a pedra. Qual é a pedra que muitas vezes nos impede de vermos o sobrenatural de Deus sobre nós? Será que é a nossa falta de fé? Será que é nós não buscarmos a Deus como deveríamos buscar? Será que é a nossa falta de confiança em Deus? O que nos impede? Qual é a pedra que impede eu e você de ver o sobrenatural de Deus? De ver a bondade de Deus operar em nós, as misericórdias de Deus operar em nós? Qual é a pedra? Marta chega assim e fala assim: eu já cheiro mal. Já faz 4 dias que Lázaro saiu. Ou seja, Marta na mesma coisa está falando assim que nem Tomé: Senhor, não adianta fazer mais nada. Já faz 4 dias que daí ele está até cheirando mal. Ou seja, não tem mais resultado. Para com isso. Jesus fala assim: Marta, se você crer, você vai ver a glória de Deus acontecer. Marta, não importa quanto tempo faz que está morto. Marta, não importa como é que está a situação. Marta, não importa o que você está vendo. O que eu quero dizer de você, Marta, é que se você crer, você vai ver a situação mudar. Se você crer, Marta, você vai ver o morto ressuscitar. Marta, se você crer, você vai ver a resposta das suas orações, a confiança em mim, do que eu tenho falado. Se você crer, Marta, você vai saber que eu velo pelo cumprimento da minha palavra para cumprir. Eu disse que eu sou a ressurreição, eu disse que eu sou a vida, eu disse que eu sou a solução. Então, se você crê naquilo que está falando, se nós cremos naquilo que Cristo fala no nosso coração, nós veremos a glória de Deus manifestar nas nossas vidas. Eles vão ali então, tira a pedra. E Jesus então fala assim: Lázaro, vem para fora. E diz a história então que Lázaro, o defunto, se levanta e sai de dentro da caverna vivinho. Ele fala assim: agora desatai, tirai as faixas. E quando aquelas pessoas morriam, eles se faixavam todo dia e guardavam essas cavernas. E ali então eles puderam tirar a faixa
e ver o sobrenatural de Deus acontecer na vida do amigo de Jesus. O que eu quero dizer para você e para mim, para nós fecharmos essa mensagem, nós vimos a história aqui de 3 irmãos: Maria, muitas vezes quando passava por dificuldade, muitas vezes quando precisava de Jesus, ela sabia onde encontrar a Cristo, aonde encontrar a resposta das suas orações, aonde encontrar a solução para aquilo que ela precisava. Primeiramente, perdão de seus pecados, salvação da sua alma. Segunda vez, para que Deus atendesse o desejo do coração dela, que era a salvação do seu irmão e a ressurreição do seu irmão. Era uma resposta de oração. Então Maria sabia onde era que ela tinha que estar, sempre aos pés de Jesus, buscando a sua presença, buscando em oração aquilo que ela precisava e aquilo que ela necessitava. Essa marca foi quando Maria e Marta, Jesus chega à casa de Marta, de Maria, de Lázaro, chega ali também com seus discípulos. Marta, ao invés de estar na presença de Deus, como fazia Maria, que se prostrava aos pés de Jesus, Marta ela se ocupava com os afazeres da casa, se ocupava com os afazeres do dia a dia. E aí muitas vezes ela deixava Jesus em segundo plano. Jesus para depois. Primeiro ela corria atrás daquilo que era natural, daquilo que era terreno, e se deixava de buscar aquilo que era espiritual, que era a palavra de Deus, que era a presença de Deus em sua vida. E Jesus então chegou um dia e questionou a Marta e falou: Marta, você está muito preocupada com as coisas do dia a dia, e você está se esquecendo das coisas espirituais, das coisas que é de Deus, das coisas que edificam a alma, das coisas que traz salvação, das coisas que traz cura. Você está se esquecendo muitas vezes da bondade, da misericórdia de Deus sobre a sua vida. Então você não tem que se preocupar mais com você do que comigo. Lázaro, um amigo de Jesus, que sempre estava andando com Jesus, quando Jesus estava pela cidade, mas que um dia ficou morto. Primeiramente ficou enfermo, depois acabou morrendo. O que podemos tirarmos da lição de Lázaro de nossas vidas, que a morte espiritual muitas vezes ela começa com a enfermidade espiritual. E quando quando nós não buscamos a Deus, quando nós não oramos a Deus, quando nós não lemos a palavra de Deus, quando nós não jejuamos a Deus, quando nós não estamos mais na presença de Deus como deveria estarmos, nós começamos a ficarmos mortos espiritualmente. Começamos a ficarmos afastados da presença de Deus. E isso acaba matando a nossa fé, matando a nossa vontade de seguir o caminho rumo à salvação que está em Cristo Jesus. Então você que muitas vezes está como Lázaro, enfermo ou morto espiritual, Jesus te chama nessa noite: Lázaro, vem para fora. Lázaro, eu estou aqui novamente te dando uma nova oportunidade. Eu estou trazendo vida novamente porque você está morto. Eu estou te dando uma nova chance de você reviver, de você me buscar, de você estar na minha presença, de você estar comigo novamente. E como esses irmãos que nós se encaixamos nessa noite, estamos buscando, chorando, lamentando, orando, buscando aos pés de Jesus? Estamos nos preocupando mais conosco do que com Deus nas nossas vidas? Ou estamos como Lázaro, enfermos e mortos espiritualmente? Eu sei que
Como foi falado aqui na palavra, Jesus, Ele amava esses três irmãos. Jesus, Ele ama a minha vida e ama a sua vida. E o melhor lugar para eu estar, para você estar, para nós estarmos, é na presença de Deus. Porque a bondade dEle, as misericórdias dEle, permanecem em nós. Só que nós temos que permanecermos debaixo das suas potentes mãos. Nós podemos estar, nós devemos estarmos sempre no lugar que Ele nos determinou, de que Ele nos chamou. Para quê? Para nós vermos a glória de Deus se manifestar em nós. Então você que está como Maria, continue buscando, continue perseverando, continue estando na presença de Deus. Você que está como Marta, se preocupando muitas vezes com as coisas deste mundo e menos com as coisas de Deus, comece a mudar o seu sentimento, comece a mudar o seu pensamento, comece a buscar um pouco mais a presença de Deus. A gente aqui que Marta, apesar de ser amiga de Jesus, ela era como Tomé também. Ela falou: Senhor, já cheira mal, não adianta mais fazer. Se o Senhor estivesse aqui, isso não tinha acontecido. Ou seja, apesar de ser amiga de Jesus, muitas vezes ela duvidava do milagre de Jesus sobre a vida dela também. E muitas vezes nós somos assim também. Não devemos duvidarmos do Senhor, mas confiarmos na Tua palavra. E você que está com Lázaro, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, eu, em determinado ponto na minha vida, fiquei enfermo, eu estou morto, mas eu sei que o Senhor ressuscita. Ressuscita sonhos, abre portas que se podem fechar, cura enfermidade espiritual, enfermidade da alma, enfermidade física, enfermidade espiritual. Cura minha vida, cura meu ser, e crê, porque aquele que verá a glória de Deus acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus venha abençoar a minha vida, abençoar a sua vida. Que Deus venha de encontro a mim, a sua oração, e saiba que Deus, Ele é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Independente da situação que estamos passando, independente das lutas, independente das adversidades, Deus não deixou de ser Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Continue perseverando e buscando aquele que reina e aquele que vive para todo sempre. Amém? Vamos orar a Deus. Coloca no teu coração. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Pai, em nome do teu Filho amado, primeiramente nós queremos agradecermos a Deus, ó Pai, pelas tuas misericórdias, por aquilo que o Senhor tem feito, Pai, sobre a nossa vida, por aquilo que o Senhor faz, por aquilo, Pai, que o Senhor há de fazer, Pai, sobre as nossas vidas, ó Pai. Pai, nessa noite, Pai, eu creio, Pai, que a tua palavra falou ao nosso coração, ó Pai, que nós vamos, Pai, sair deste lugar não da mesma maneira que entramos, mas de uma maneira diferente, Pai, cheio, Pai, de regozijando, de alegria, Pai, pela tua salvação e pela tua misericórdia, tua bondade, Pai, sobre nós, Pai. Continue, Pai, abençoando a nossa casa, abençoando a nossa vida, perdoando, Pai, sarando os nossos pecados, nossas iniquidades e as nossas transgressões, Pai. Pai, eu sou para a tua palavra, que aquele que crê verá a glória de Deus acontecer, Pai, sobre a sua vida, Pai. E aqui está o povo que chama pelo teu santo nome. O Senhor diz para a tua palavra, Pai, que o povo que chama pelo seu santo nome, se humilhar e orar, Pai, se arrepender dos vossos caminhos, Pai. Pai, eles Pai, serão ouvidos, Pai, sobre a face da terra. O Senhor, Pai, perdoará os nossos pecados, sanará para a nossa terra, Pai. Aqui estamos, Pai, esse povo, Pai. Povo, Pai, muitas vezes, Pai, sofridos, Pai, muitas vezes, Pai, magoados, muitas vezes, Pai, entristecidos, muitas vezes, Pai, também estamos também, Pai, sem saber, Pai, como agradecermos ao Senhor, Pai, pelas misericórdias do Senhor sobre nós, Pai. Mas nós estamos aqui nesta noite, Pai, e queremos sair, Pai, desse lugar restaurado, renovado, Pai, transformado, Pai, pela tua palavra, Pai. Pai, que nós não devemos, Pai, ser somente ouvintes da tua palavra, mas praticantes, Pai, do teu evangelho, Pai. Porque a tua palavra para nós, Pai, é alimento, Pai, para a nossa vida, Pai. A tua palavra, Pai, diz, Pai, que a tua palavra é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés, Pai. Nós, Pai, não viemos, Pai, deixando, Pai, de vivermos, Pai, sobre a tua palavra, Pai, e vivermos, Pai, sobre a tua provisão, Pai, sobre as nossas vidas, Pai. Pai, nesta noite nós queremos agradecer ao Senhor, Pai,
por cada vida que você trouxe aqui neste lugar, Pai. Continua, Pai, abençoando os teus filhos, Pai. Continua, Pai, indo de conta a cada família que é apresentada, Pai, diante do teu altar, Pai. Pai, que os teus filhos vão chegar na sua casa, a bênção do Senhor, Pai, possa alcançar também a vida e a família, Pai, dos teus filhos, Pai, do teu amado. E que por onde os teus filhos, Pai, andarem, Pai, as misericórdias do Senhor, Pai, venham acompanhar, Pai, cada um dos teus filhos, Pai. E que todos possam enxergar a luz de Cristo, Pai, resplandecer, Pai, sobre a vida, Pai, de cada um dos irmãos, Pai. Pai, que nesta noite cada um tem o seu pedido de oração, Pai. Cada um tem, Pai, algo para apresentar diante da tua presença, Pai. Assim como Maria, Pai, apresentou, Pai, oh, Pai, as orações, o choro, o clamor diante do teu altar, Pai, aos teus pés, Pai. Peço também nesta noite, ouve a oração, Pai, desse meu irmão, ouve a oração, Pai, dessa minha irmã, Pai, ouve a minha oração, Pai, que temos colocado, Pai, diante da tua presença, Pai, para que podemos, Pai, ver, enxergar, Pai, e viver, Pai, as tuas promessas, Pai, sobre as nossas vidas, Pai, porque aquele que começou uma obra nas nossas vidas, Pai, ele é fiel para completar, Pai, e nós cremos, Pai, nesse Deus bondoso, nesse Deus, Pai, gracioso, Pai, e nesse Deus, Pai, que tem bênçãos, Pai, ser pedido, sacudido e transbordante, Pai, para ser derramado sobre as nossas vidas, Pai. Muito obrigado pelas tuas misericórdias, muito obrigado por esse culto, muito obrigado por cada vida que o Senhor trouxe neste lugar, Pai. Dê uma boa semana para cada um dos teus filhos, Pai, e que as misericórdias e a bondade do Senhor, Pai, venha acompanhar, Pai, os teus filhos, Pai, por essa semana, Pai, por todos os dias, Pai, sobre a face da terra, em nome de Jesus, Pai, nós oramos e bendizemos o teu santo nome. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Deixa eu pegar minha colinha aqui.